vamos falar sobre metas para 2026. E aqui eu tô falando de metas realistas, possíveis, não possíveis, né? Porque o que é possível e o que não é. Mas eu digo coisas que dependem basicamente da gente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Estela Espínola, esse é o Clube do Blush. A gente vai se encontrar toda segunda-feira de manhã, começar a semana com episódios novos. E aqui no Clube do Blush a ideia é que a gente se reúna para falar sobre as nossas emoções, sobre beleza. E aqui quando eu falo de beleza, eu tô falando beleza no sentido muito mais amplo, não no sentido só maquiagem, apesar de que a gente vai falar muito sobre maquiagem também, mas beleza no sentido muito mais amplo, falar sobre autoestima, sobre inseguranças, enfim, a gente vai construir esse espaço juntas. A ideia é que seja uma sensação de clubinho mesmo, de existir uma troca entre a gente e vocês participarem também dos episódios, vocês vão entender como. E já peço para vocês me seguirem aqui na plataforma que vocês estiverem escutando, isso é muito importante, ajuda muito um podcast que está começando, e também no meu Instagram, que é Estela Espínola, e vai servir também de extensão para todo o conteúdo que a gente faz aqui. Bom, ano novo. Antes de tudo, eu acho importante a gente falar que muitas pessoas, e eu também sou um pouco essas pessoas, falam que o ano novo não é nada, na verdade, que vai dar dia 1º de janeiro e vai estar tudo igual, não é que o ano vai mudar e que tudo vai ser diferente. E eu concordo, de fato, o tempo é uma invenção, mas a gente tem que se apegar um pouquinho nessas coisas de ano novo, renovar a esperança e novas expectativas, novas metas e tudo mais, porque a vida já tá muito difícil. Se a gente não for criar esses artefatos para ajudarem a gente a ter um empurrãozinho, vai ficar muito difícil. Então, vamos levar isso em consideração e vamos começar o ano com esse boost aí de ânimo. Eu anotei as minhas metas para 2026 e eu tentei ser muito realista e pé no chão. E vou compartilhar com vocês e vou depois, no final, ler as metas de vocês que vocês me mandaram no Instagram. Eu acho que ajuda muito a gente falar isso em voz alta. No caso, eu tô falando aqui em voz alta com todas vocês, mas eu acho que ajuda vocês a escutarem também, porque dá pra gente pegar muitas ideias e pra gente entender muito o que a gente quer pro nosso ano, escutando outras pessoas falando. Então, a minha primeira meta pra 2026 é lançar esse podcast. Se você tá me escutando, eu já tô dando check numa meta minha. Uau! Minhas amigas não me aguentam mais falando desse podcast. Eu já tive um podcast antes, lá pra 2019, eu acho. Aí veio a pandemia, o podcast acabou. Ele chamava Meio Fio, eu adorava fazer o Meio Fio, era com algumas amigas, uma proposta totalmente diferente, e desde que o Meio Fio acabou, eu tenho vontade de voltar para esse formato, que é um formato que eu gosto muito, eu consumo muito podcast. Eu acho que é incrível um formato em que você pode ir falando e falando e falando, sem ficar preocupada em fazer um vídeo de menos de 3 minutos pro Instagram, entregar, em fazer um conteúdo com um gancho rápido pro TikTok. Acho que tá todo mundo muito cansado, apesar de eu também fazer isso e consumir muitos desses conteúdos. Eu acho que tá todo mundo querendo um pouquinho de coisas mais tranquilas e profundas, de certa forma. Não acho que esse vai ser o podcast mais profundo que você vai escutar na sua vida. Esse não é meu objetivo, mas acho que vai ser muito legal a gente entender juntas esse formato. Fora que eu tenho TDAH, e o podcast é basicamente o formato perfeito para eu ficar aqui falando e devaneando, e um assunto vai virar muitos outros, e vocês vão entender, e acho que vai ser ótimo. Eu demorei muito para lançar esse podcast, e consequentemente dar check nessa meta, que é a minha meta de 2026. E foi de 2025, 24, 23, 22, 21. Faz mais de 5 anos que eu tô pra lançar isso, porque eu sempre fico esperando as condições perfeitas, tudo estar extremamente redondinho pra lançar, e nunca vai estar tudo perfeito e redondinho. Então tá sendo um grande exercício pra eu desapegar da perfeição e das condições perfeitas e, enfim. A gente vai melhorando as coisas juntos e eu só preciso colocar ele no mundo. Então, se você tá ouvindo, eu já tô dando check numa meta tão grande que, assim, eu já tô tão feliz que deu certo, que a gente tá aqui, que realmente é muito importante pra mim, assim, eu provar pra mim mesma que eu consigo
lançar e colocar no mundo este projeto. Então, essa é a minha primeira meta para 2026 e que sirva de lição para vocês tirarem do papel, principalmente essas coisas que vocês estão adiando há muito tempo. Hoje eu estava pesquisando uma coisa sobre podcast nas minhas notas do celular e eu vi que tinha em 2021 uma nota que falava lançar o podcast ainda esse mês. Em 2021, tadinha, juro que deu um dó de ver. Mas antes tarde do que nunca, então pensa nessa sua meta, que eu tenho certeza que você tem uma que você tá jogando pra depois e tá sem coragem de encarar. É muito gostoso quando a gente vê as coisas de fato acontecendo. Tenho de exemplo também o meu curso de automaquiagem que eu lancei ano passado e que também foi uma coisa que demorou muito pra sair do papel e agora que já tá acontecendo, dá uma sensação muito boa. E é isso. Agora, partindo pra segunda meta, é uma meta que quando eu perguntei pra vocês no Instagram, a meta de vocês é basicamente a meta de todo mundo, que é ficar menos no celular. Reduzir o tempo de tela. Acho que todo mundo que vive cronicamente online sabe o quanto isso é difícil. Eu tenho um tempo de tela que eu comentei com as minhas amigas um dia desses, e eu tinha uma amiga em específico que eu tinha certeza que o tempo de tela ia ser maior do que o meu. E não, o meu, entre meu grupinho de 4 amigas, foi o maior de todos, e assim, é constrangedor. Eu entendo que isso é meu trabalho, que eu uso meu celular muito pra editar vídeo e gravar vídeo e tudo mais, isso também vai contando. Não é que eu tô só rolando o feed do Instagram. Mas não é nem um pouco saudável e ok, eu preciso muito dar um jeito de reduzir isso. Tá todo mundo dodói, né? Tá todo mundo passadinho, vai dormir e acorda olhando pro celular. Nossa, eu faço muito isso. Eu sou totalmente viciadinha, assim, falo sem orgulho nenhum. E a gente tá fazendo algumas mudanças aqui em casa. O Ale, meu namorado, também quer ficar menos no celular, então ele comprou um rádio relógio pra colocar no nosso quarto e a gente conseguir acordar com o rádio relógio e não com o celular e automaticamente ver as notificações e ficar mexendo. Só que assim, no final das contas, eu entendo que você pode comprar um rádio relógio, você pode baixar um aplicativo que te ajuda a ficar menos tempo de tela, mas no final das contas é você e você mesmo. Se você quer ficar menos tempo no celular, só vai depender de você. E isso entra na minha terceira meta, que eu também sei que é meta de muitas pessoas, que é ler mais. Eu não tô lendo mais porque eu tô ficando muito tempo no celular. Então, reduzindo uma coisa, consequentemente, eu pretendo melhorar a outra. Eu sempre fui uma pessoa que adorava ler, eu era aquela criança que de madrugada ia na livraria ver o lançamento dos livros do Harry Potter, tipo, amava ler. E isso foi se perdendo até que alguns anos atrás eu consegui trazer esse hábito de volta. E de mais ou menos uns 2 anos pra cá, quando eu me mudei e comecei a morar junto com a Lê, eu perdi esse hábito totalmente. Eu acho que tem a ver com o fato de eu estar morando com outra pessoa, então muitas vezes, quando você tá sozinho, é mais fácil você ter o impulso de pegar e começar a ler um livro. Quando você tá com outra pessoa, é mais fácil você começar a fofocar com ela e tudo mais. Então, sem querer colocar a culpa nele, mas eu acho que isso me influenciou e eu preciso muito voltar a ler. Eu li um único livro em 2025 e em 2026 isso vai mudar junto com o meu tempo de tela. Isso vai andar junto. E vamos segurar nas mãos umas das outras, porque eu sei que tá todo mundo nessa. A gente tá muito online, é pra trabalho, é pra combinar no grupo dos amigos, é pra combinar de fazer alguma coisa, é pra assistir um vídeo no YouTube. Eu não sei almoçar sem assistir um videozinho no YouTube. Um Casimiro reagindo ao Show do Milhão. Sou muito fã e eu preciso melhorar isso. Agora, a minha quarta meta é fazer um curso por simples prazer. O que isso quer dizer? Eu sinto que todos os últimos cursos e hobbies que eu procurei ter, eu sempre meio que dou um jeito de transformar ele em trabalho. E aqui, eu quero fazer um curso pelo simples prazer, sem já ter a intenção de monetizar ele. Não que, eventualmente, ele não vá fazer parte do meu trabalho. Eu acho que, como criadora de conteúdo, eu consigo abraçar muitas coisas do meu trabalho, tipo ilustração, eu consigo usar no meu conteúdo, maquiagem, lógico, né, que é o foco principal do meu trabalho, mas eu não queria começar um curso já pensando nisso, sabe? Então, tá sendo um pouco difícil isso pra mim. Eu tô com algumas
opções, algumas coisas que eu pensei que podem inspirar vocês. As minhas ideias são caligrafia, eu acho muito legal aquela pessoa que sabe escrever, tipo, convite de casamento e fica belíssimo, acho chiquérrimo. Desenho, eu adoro desenhar, minha mãe desenha e pinta muito. Nas férias eu fiquei fazendo aquarela junto com ela e foi muito gostoso, só que é isso, eu já queria, tipo, fazer o desenho mais incrível do mundo e escanear ele e postar no meu Instagram e não sei o quê. E não é assim que as coisas acontecem. A gente precisa, às vezes, fazer só pelo prazer. E também, todos esses cursos, essas coisas que eu tô falando, vocês entendem que ele também vai ajudar a reduzir o meu tempo de tela, né? Fazer uma aula sem ficar mexendo no celular. E outra opção que eu tenho é o curso de perfumaria. Eu quero muito fazer um curso para entender de perfumaria e conseguir sentir um cheiro e falar... meu Deus, dá pra sentir o fundinho amadeirado, eu acho muito chique e muito legal. Hoje em dia eu não entendo muito de perfume, é meio que gosto ou não gosto, é doce ou não é doce, e eu paro meio que por aí. Então eu quero entender mais disso, eu tenho muita vontade de fazer esse curso. Só que é isso, eu meio que automaticamente penso que, nossa, vai ser muito útil isso no meu conteúdo. E, de fato, vai, mas eu não quero já começar o curso pensando nisso. Então, aqui tá a pegadinha pra mim, sabe? E a minha quinta meta pra 2026 é voltar a ver a maquiagem de maneira mais lúdica e divertida. Eu amo maquiagem, eu amo me maquiar. E eu sempre gostei muito de fazer coisas bem experimentais com a maquiagem. Então, fazer delineados coloridos, brincar com formas diferentes, fazer coisas mais divertidas e menos a maquiagem de clean girl que eu faço no meu dia a dia. E eu gosto também, eu gosto de uma coisa mais menos. Mas faz tempo que eu não tô vendo a maquiagem como um simples ato de diversão e de experimentação, sabe? Faz muito tempo que eu não faço uma coisa muito doida e experimento como vai ficar. E se não ficou bom, eu só tiro e vou tomar banho. Eu quero muito voltar a ver a maquiagem dessa maneira. Me divertir mais mesmo. De novo, isso se mistura muito com o trabalho e eu acho que tudo bem, mas eu acho que isso vai ser refletido no meu trabalho se eu fizer maquiagens mais lúdicas, mais coloridas. Igual eu fazia um tempo atrás, quando eu tinha o Remake, que era um quadro. Pra quem não me acompanhava, eu tinha um quadro que chamava Remake, em que eu refazia maquiagens de filmes e de pessoas famosas, ou maquiagem que eu vi alguém usando no Instagram. E era sempre alguma coisa bem diferente, sabe? Uma coisa meio anos 60, ou então alguma coisa com pedraria, uma combinação de cores diferente. Era muito legal, eu adorava... fazer isso. Já em 2025, eu praticamente não lembro de fazer nenhuma maquiagem mais diferentona, assim. Eu tô sempre atrasada, então eu faço a maquiagem muito rápido, correndo, e faço meio que o meu arroz feijão, que eu amo, mas preciso sair um pouco disso, sabe? Então, em 2026, agora eu quero rever essa minha relação com a maquiagem e fazer coisas mais divertidas, pelo simples prazer e pra... Acho que vocês vão gostar muito de ver isso sendo passado no meu conteúdo também. Eu acho que as pessoas cansaram, assim, dicas de 1 milhão de blushes e lip balms que hidratam os lábios e dão só um pouquinho de cor. São muito legais. Gosto muito. Mas, que legal é você fazer um delineado pink com pedras verdes, furta-cor e usar um iluminador roxo e pintar a sobrancelha de azul. Maquiagem é um mundo pra gente explorar e eu quero muito voltar a ver dessa maneira e me divertir mais. E isso tem muito a ver também com a minha meta número 6, que é a minha última meta, grande meta para 2026, que é rever a minha relação com a moda, com as roupas que eu uso. Eu sou formada em design de moda, então eu sempre amei moda, mas de uns tempos pra cá, a minha relação com a moda se desgastou muito, por muitos motivos, mas eu acho que o principal deles é por sentir que eu precisava estar com o corpo de tal jeito para usar algumas roupas. A gente vive numa sociedade muito gordofóbica e por mais que eu seja uma mulher muito padrão, meu corpo sempre tá mudando muito. Eu emagreço, engordo. Sempre foi assim. São minhas questões com o meu corpo e com a alimentação. Uma história muito mais profunda que pode ficar para outro episódio.
Mas eu sempre tive na minha cabeça, tipo, eu só vou usar isso. Nossa, isso aqui ficaria lindo em mim, mas só se eu fosse mais magra. Como eu não uso 38, não acho que é pra mim. E chega disso. Isso é muito horrível a gente ficar esperando estar com o corpo de um jeito ou de outro pra usar uma determinada roupa. Eu acho que eu acabei ficando numa coisa muito segura, que é o que eu me sinto muito bem, que é a calça jeans, o blazer e a camiseta, ou a camisa. Eu gosto muito de estar vestida desse jeito. Só que quando eu experimento coisas diferentes, eu vejo e falo, mano, por que eu não fiz isso antes? Exemplo, eu tô gostando muito de usar bermuda. Eu tô viciada em usar bermuda. Se deixar, eu tô todo dia de bermuda. E é um shape que antes eu falaria, não é pra mim, não vou ficar bem. E, pô, tô mó bem de bermuda, tô gostando muito. Imagina, tô me sentindo super confortável, tô me sentindo estilosa usando uma bermuda maior, mais ampla. Toda vez que eu quebro esses preconceitinhos que eu tenho comigo mesma do que eu vou vestir, eu vejo que, tipo, é muito bobo, sabe? E é muito louco, porque são coisas que a gente projeta na gente mesmo, sabe? Eu nunca olhei uma pessoa e falei, tipo, nossa, isso não está adequado para ela. Tipo, são pensamentos que, tipo, nunca me incomoda nas outras pessoas, mas quando é em mim, parece que é uma grande coisa, parece que não posso. E, enfim, acho que também, pô, já escutei muita coisa trabalhando com moda, já vi coisas horrorosas. Acho que todo mundo aqui sabe, a gente vive numa sociedade que valoriza muito os corpos super magros. Muito, muito, muito difícil a gente não sofrer essa lavagenzinha cerebral e achar que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, sabe? Então, em 2026, eu quero rever isso e me divertir mais com as roupas, fazer combinações mais ousadas. Eu já tô tentando um pouco isso, brincar um pouco com cores e com shapes e com proporções. Colocar a moda nesse lugar, assim como a maquiagem, num lugar mais lúdico e mais leve. E eu entendo que é uma coisa que não vai acontecer do dia pra noite, mas eu tô muito afim de fazer essas experimentações e de me divertir mais. Acho que vai ser ótimo. E essas basicamente são as minhas 6 principais metas. Claro que eu tenho a meta de viajar, tenho a meta de conquistar não sei quanto de dinheiro. Eu acho que essas metas todo mundo tem. Então aqui eu tô falando de metas mais pessoais, não minhas, mas no sentido de que são só, depende de mim, entre aspas, vocês entendem? Tipo, ficar mesmo no celular, voltar a ler, lançar um podcast, fazer um curso, voltar a ver a maquiagem e a moda nesse lugar mais leve. São coisas que basicamente só dependem de mim, sabe? Então são nessas coisas que eu tô focando esse ano. Agora a gente vai pro quadro em que vocês participam do Clube do Blush. Precisamos pensar num nome para esse quadro, inclusive, mas basicamente eu falei o tema desse episódio, que eram as metas para vocês no Instagram, e vocês me mandaram as metas de vocês, depoimentos e mensagens. Teve gente que mandou maior textão, assim, com relatos inspiradores. E essa é a ideia, que a gente vá trocando sobre esses assuntos. Vou ler algumas coisas que eu recebi aqui para vocês. Não vou conseguir ler tudo, porque foram muitas coisas que eu recebi, mas algumas coisas que eu notei. Tá todo mundo querendo ficar menos tempo no celular. Tá todo mundo muito focado na saúde, o que eu acho muito incrível, porque eu imagino que muitas de vocês também tinham uma relação complicada com saúde, exercício físico, e estão conseguindo rever isso. Falando por experiência própria, eu tinha o maior preconceito do mundo com exercício físico, porque eu via isso como apenas uma coisa que eu tinha que fazer com o objetivo de emagrecer, e faz alguns anos que eu consegui rever isso e entender que musculação e academia e exercícios são muito importantes, tanto para a saúde física como para a saúde mental. E muitas de vocês estão com essas metas de conseguir treinar todos os dias, de treinar 3 vezes por semana, voltar a fazer natação, fazer aulas de surf, que eu achei muito incrível, beber mais água, que também, obviamente, tem tudo a ver com saúde, é uma meta pra mim também, é uma meta que eu renovo todo ano, porque eu não bebo nada de água. Essa aqui eu achei muito boa, regular meu intestino, parar de comer o que eu sei que me faz mal, mas como por gula. Eu também tenho que melhorar meu intestino, viu? Vou me abrir, já estamos íntimas aqui no clubinho, mas ter um intestino que funciona muda vidas. Outra colocou aqui que ela tem a meta de tirar o siso, e eu acho que isso entra no que eu falei das metas que a gente vai sempre adiando e deixando pra depois. Então, vamos focar nessas coisinhas. Dormir bem também é um tópico que apareceu aqui muitas vezes.
Imagino que muitas de vocês têm seus 20 e muitos, 30 e poucos, 30 e muitos anos, que estão nessa faixa de idade e a gente não tem mais idade para encarar um dia depois de uma noite sem sono. Faz muita diferença e dormir bem está muito relacionado com o tempo que a gente está perdendo no celular, né? Dormir depois de assistir 30 stories de 40 pessoas diferentes não me parece muito saudável. Acho que ler um livrinho antes é uma opção melhor. Então, faz muito sentido que essa seja a meta de muitas de vocês. E é totalmente minha também. Pedir menos delivery, cozinhar mais, ser menos relaxada e menos estressada com qualquer coisa. Esse qualquer coisa é muito amplo. Te desejo muita sorte nessa, porque é muito difícil a gente não se estressar, mas eu acho que se a gente conseguir escolher com que a gente vai se estressar, já dá uma melhorada. Respeitar meu limite e saber quando me retirar de uma relação ruim. Achei isso incrível e acho que relação aqui se aplica não só para as relações amorosas, românticas, mas relações no geral. Eu acho que é muito importante a gente saber se retirar de lugares que não fazem bem pra gente, com amigos e com família também. Claro, né? Não tô falando que a pessoa te irritou, fez uma coisa meio chata e você já vai cortar. Mas acho que a gente sabe quando alguma coisa não tá fazendo bem pra gente. Eu acho isso incrível. Aprender a dizer não em relações, pra amigos, no trabalho. Preciso muito falar não. 2025 foi um ano que eu falei muito sim e era uma meta minha falar sim para convites, para coisas diferentes, sair um pouco da minha zona de conforto. Agora em 2025 eu quero falar mais não. Eu quero falar não, eu não posso fazer isso agora pra você. Não, eu não vou fazer essa publicidade de graça pra sua marca. Infelizmente, não vai estar dando. Tirar carta de motorista é uma meta que algumas pessoas colocaram. Inclusive, Flávia, minha amiga, falou que é uma das metas dela. E eu acho incrível. Eu enrolei muito pra tirar minha carta. Muito não, enrolei um pouco. A Mimes me mandou. Tetela. Amei que ela me chama de Tetela. Diria que me oferecer mais momentos de paz no caminho para minha independência. Sinto que em 2025 pude contar em uma mão quantas vezes respirei sem peso nenhum no peito. Não quero mais isso em 2026 e, consequentemente, quero que os problemas da minha vida sejam causados por mim. Daí só eu poderei resolver e lidar sem envolver ninguém mais. Independência das minhas dores de cabeça. Eu achei muito bonito e profundo o que ela falou. E eu acho que, claro, não é simples assim, tem coisas que não dependem só de você e problemas e coisas inesperadas que acontecem que, enfim, não estão só no seu alcance, mas eu acho que é muito sobre você escolher as coisas que você quer, se estressar e focar suas energias mais em você do que nos outros. Outra mensagem da Dora: realmente focar no meu bem-estar e me dedicar a isso, me exercitar com mais frequência, ter uma rotina noturna mais tranquila, isso é muito importante e menos estimulante, e ter um tempo para fazer as coisinhas que eu gosto. Leitura, escrever no diário, hobbies, formas de relaxar e me conectar nessa era de agitação e produtividade tão extrema. Estamos muito juntas nessa. A Jéssica mandou tirar... Eu achei muito boa da Jéssica. Tirar um dia por mês, de preferência um dos últimos dias do mês, para fazer um detox de telas e aproveitar esse dia para rever as metas do ano. E se tô no caminho certo para cumprir. Meta de meta? Sim, hahaha. Mas preciso sempre ficar lembrando e ajustando o que precisar na rotina para alcançar elas. E eu acho que isso é muito real. É muito fácil a gente fazer uma lista de metas absurda e esquecer ao longo do tempo, conforme o ano for passando. Então, eu achei bem legal isso da gente ficar revendo quais são as nossas metas. Uma pessoa que pediu para ficar em anônimo falou que a meta dela é literalmente viajar. E quando eu pedi para vocês compartilharem a meta de vocês, eu falei: não tipo viajar, porque isso é óbvio que todo mundo quer. Só que aí ela me contextualizou, ela falou: a minha meta é literalmente viajar, porque a meta dela, na verdade, não desistir dos sonhos de curto prazo. Ela explica que ela tá desde o ano passado com vontade de viajar e que ela não faz por ser sozinha. E daí ela fala: depois de relacionamentos longos, faltas de priorização, perder emprego, voltar a morar com os pais e uma avalanche que foi 2025, decidi começar diferente. Então decidi que vou fazer um mochilão pelo Brasil para não só tirar essa meta do papel e jogar o medo fora, mas também me conhecer de verdade. Tudo supervisionado pela terapeuta, mas estou super animada. Viajo dia 1/3 e não tenho data para voltar. Nossa, eu achei muito, muito, muito incrível. Apesar de eu ter falado que não é meta, vocês entendem o que ela tá querendo dizer aqui
sobre viagem. Quando eu falo que não é pra viagem ser uma meta, é porque todo mundo quer viajar. De fato, todo mundo quer viajar. Eu quero viajar. Mas aqui a viagem tem um peso muito maior pra ela conseguir fazer isso sozinha e se conhecer de verdade. E eu achei muito bonito isso que ela falou. E achei muito legal que ela já começa a contar a meta com uma data. Ela fala de viajo dia 1º de março, então já é uma meta que vai acontecer. Eu achei muito legal, estou muito feliz por você. Que mais? Ter mais respeito com o meu dinheiro. Muitas vezes acabo comprando coisas no impulso, pressão e completamente influenciada pelas redes sociais. Peço desculpas por isso, eu também sou muito vítima disso, apesar de eu fazer muito parte desse sistema com o meu trabalho. Enfim, a gente vive numa sociedade capitalista e esse é meu trabalho. E eu acho que do mesmo jeito que o meu trabalho é falar pra vocês, influenciar vocês, meu trabalho também é falar que a gente não precisa de 1 milhão de coisas e de sair comprando tudo que a gente vê nas redes sociais. Aí ela continua falando que ano passado ela fez várias compras que ela não gostava e tá repensando isso. E só eu sei cada BO que eu tenho que aguentar pra conseguir juntar meu dinheirinho suado. A gente precisa muito colocar nosso dinheiro num lugar de mais importância e de valorizar ele e não gastar dinheiro com bobagens. E daí, nesse mesmo sentido, ela fala que ela tem também a meta de demitir clientes que fazem mal. Não sei se eu posso falar o que você trabalha, tô com medo de te expor e te dar trabalhos depois. Ela fala que ela tem um cliente que liga bêbado pra ela, que trata ela super mal e que ela vai aceitando essas coisas por dinheiro. E ela quer cortar isso. É muito difícil a gente abrir mão de dinheiro. Eu acho que se você tem esse privilégio e você pode falar um não, se você conseguir fazer isso, eu acho que vai ser incrível pro seu ano. Enfim, amei as coisas que vocês mandaram. Eu acho muito legal isso de ver a meta de outras pessoas, porque a gente vê que tem muitas pessoas passando pelas coisas que a gente também tá passando. Então, talvez a gente não tenha a solução para todas essas coisas, como a gente vai fazer tudo isso funcionar, mas só de ver que tem outra pessoa passando pela mesma coisa já dá um confortinho. Então, por isso, eu achei muito legal a participação de vocês. Vai ser sempre assim em todos os episódios, tá? A gente vai trocando. Agora vamos pro quadro desse podcast, que eu sempre gostei de escutar em outros podcasts que eu acompanho, que é o momento em que eu compartilho com vocês uma coisa em que eu estou amando essa semana. Um favorito, dou alguma dica de série, de comida, de maquiagem. E o que eu vou falar pra vocês hoje é sobre Marty Supreme, o filme. Acho que agora, quando vocês estão ouvindo, deve ter já lançado, não sei, ou já lançou, tá pra lançar o filme nos cinemas, mas eu assisti numas sessões antecipadas, eu vi os ingressos à venda e corri pra comprar, fui com todos os meus amigos, a gente ocupou, tipo, toda a última fileira do cinema, e assim, que filme, eu amei Marty Supreme, é um filme que tá super hypado, então eu tava com a expectativa muito alta, é de um diretor que é o Josh Safdie, não sei se eu tô falando o nome dele direito, mas que é um diretor muito incrível, são irmãos na verdade, ele tem um outro irmão que também é diretor, mas esse filme é só do Josh, e eu amei, assim, que filme incrível, eu tava com a expectativa muito alta, e todo mundo, assim, meus amigos, a gente saiu do cinema, tipo, meu Deus, dá vontade de sair correndo quando acaba o filme. É um filme sobre um jogador de ping-pong, mas é muito mais sobre isso. Acho que o ping-pong acaba sendo mais um detalhe no filme. Pra mim, é um filme ótimo pra gente assistir em janeiro, começando o ano, porque ele é muito motivador, assim, dá vontade de você ter essa autoestima e essa confiança delirante que o Marty tem no filme. Então, assim, me deu muito essa sensação de, tipo, pô, eu também vou conseguir tudo que eu quero, não existem barreiras e tal. É muito bom começar o ano com essa energia, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com esse episódio aqui, que a gente tá falando de metas e tudo mais. É com o Timothée Chalamet, o filme, que me deixa muito preocupada, porque o Oscar tá chegando e o nosso Wagnerzão vai provavelmente concorrer com o Timothée. Acho que ele não é oficialmente indicado, né, o Wagner ainda, mas com certeza ele vai ser indicado. E o Timothée tá muito bom no filme, minhas amigas, ele está muito bom. Eu tô torcendo muito por Wagner Moura, mas o Timothée está de fato incrível. Namoradinho da Kylie Jenner é demais, 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 demais. E é isso.
Chegamos ao fim desse primeiro episódio, eu tô muito feliz de estar construindo isso com vocês. Vamos nos entender juntas em questão de som, em questão de pautas. A ideia é que eu não deixei tudo ficar perfeito para ir lançando para vocês, senão nunca ia lançar. Então vamos construindo tudo isso juntas. Eu tô realmente muito feliz e muito aberta para ouvir vocês e a gente construir esse clubinho juntos. Ele chama Clube do Blush literalmente por isso, porque a ideia é a gente estar aqui juntas, construindo isso juntas numa comunidade. Me sigam no Instagram, Stella Espínola, em que eu vou contar para vocês sobre os próximos episódios e como vocês podem participar. Sigam nas plataformas também que vocês estão ouvindo, ainda mais por ser um podcast novo. Ajuda muito na divulgação. Mandem para as pessoas que vocês acham que vão gostar desse podcast. Deixa o follow aqui também na plataforma que você está ouvindo. Dá 5 estrelas, deixa os comentários, todas essas coisas ajudam muito. E até segunda que vem. Check na minha primeira meta do ano, nem acredito. Nem doeu tanto. Agora é só gravar todos os próximos, né? Mas vai dar certo.